Então, iniciando a gravação, todos foram de acordo. Dia 26 de novembro de 2021, a aula de mecânica dos pavimentos. Especificamente hoje a gente vai focar, a gente viu a parte de análise de tensões e deformações, fez até um histórico de como é que se deu o desenvolvimento dessa análise de tensões e deformações em sistemas de camadas. A história não é tão longa, ela é relativamente recente, né? A gente trouxe desde o histórico de Bernoulli, Euler, fez um pequeno histórico, mas ela começa para valer mesmo, o sistema de camadas, com Boussinesq nos 1880s e, sobretudo, Burmeister em 1940, Westergaard também em 1920. São basicamente os três principais personagens da parte de análise. E o que eu quero dizer com análise, para ficar bem claro para todos, é o desenvolvimento das equações diferenciais que regem o problema de sistemas de camadas submetidos a cargas mecânicas ou térmicas. No caso de Westergaard, os artigos são 1921 para carga mecânica e 1923 para carga térmica, em placas de concreto assentadas sobre fundação líquida, que a gente chama, que é uma fundação idealizada como se fossem molas embaixo da placa. Refrescando também a memória de todos, esses três gigantes, digamos assim, que mudaram a parte de análise de tensões e deformações de sistemas de camadas, eles são muito raros, né? Tanto é que só são três ao longo da história. E desde o Burmeister de 1945, ninguém tem soluções fechadas de equações diferenciais para problemas de valor de contorno para mais camadas. Então, todos os desenvolvimentos que aconteceram desde então se deram, sobretudo, por métodos aproximados, entre eles o mais conhecido é o método dos elementos finitos, que se inicia em 1960, na década de 60, para várias áreas da engenharia, barragens, edificações, tudo isso é um método que ganhou e hoje está em absolutamente tudo, né? Hoje você tem empresas especializadas em análise de tensões e deformações. Se você botar aí stress.com, é uma empresa, stress né, traduz por tensão. É onde trabalhou, inclusive, um dos alunos, trabalhou por muitos anos, por uma década, um dos alunos que esteve nessa disciplina. Né, foi meu orientado de mestrado, Felipe Freitas, fez o doutorado nos Estados Unidos e trabalhou por mais de uma década na Stress. É uma grande empresa no Texas que faz, basicamente, análise de tensões e deformações. Tem os próprios softwares, tem softwares comerciais, e o Felipe era um aficionado por software, muito mais como usuário do que como programador, embora ele fosse um programador também, mas eu diria que o forte dele era um aprendizado, ele tinha uma curva de aprendizado incrivelmente rápida de pacotes computacionais e assim usou, ficou responsável pelo design, pela análise e design. É muito importante para mim que entenda isso, análise é só análise, tensões e deformações, o design já muda, o que a gente chama de dimensionamento, né, que é o design, o projeto, ele leva em consideração os resultados da análise para fazer o projeto, né, mas aí você tem que ter critérios específicos. As tensões vão ser tais numa garrafa de Gatorade. Eu estou falando de garrafa de Gatorade porque ele ficou responsável por isso. Então, a Stress, se você olhar, ela fazia de tudo. O Felipe fazia de plataforma offshore da Petrobras e outras empresas de petróleo, ele fazia análise de tensões e deformações, a garrafa de Gatorade. Essa foi uma que eu me lembro dele falando do desafio que era. E a Stress era responsável. E outro projeto que ele se envolveu ao longo dessa década de trabalho, embora muito concentrada na área de petróleo, dutos, plataformas, curiosidades foi essa garrafa e a outra foi uma flecha de arco e flecha dos atletas olímpicos da seleção americana. Também coube a Stress fazer o projeto, a análise de aerodinâmica, etc, etc. Então, de novo, são alunos que saem daqui com um background que não é tão diferente do de vocês, mas quando você entra dentro de uma empresa dessa, é uma verdadeira faculdade que você faz. Obviamente, o Felipe tem muita cadeira de análise de tensões e deformações, bem mais do que a maioria. Mas o que eu quero trazer é que, de uma flecha da seleção americana, a garrafa de Gatorade é uma plataforma, você usa as mesmas ferramentas, ou ferramentas muito parecidas, os mesmos métodos de solução. E é isso que a gente vai ver aqui, só que a gente vai ver para um problema que ele não é que ele seja mais simples, ele é até muito complicado. Nós é que simplificamos muito ele.
em virtude exatamente de talvez até incompetência em trazer mais complexidade para o mesmo. Esse é um processo lento, e talvez o aumento a complexificação da análise, ela não traga ganhos significativos, ou pelo menos a gente ainda não percebeu que traria, né? Talvez isso mude, e esse é um desafio da gente que trabalha com isso. Então, importante para mim, a aula passada ninguém falou em programa, nessa aula a gente vai falar em programas. Na aula passada a gente falou em soluções de problema de valor de contorno, porque as pessoas fazem isso, não necessariamente precisam de um computador, elas fazem isso à mão. Na época que os caras desenvolveram a solução dessas equações diferenciais, eles sequer tinham um computador, o computador sequer tinha sido inventado. E hoje em dia, a informática, ela meio que cresce junto com o método dos elementos finitos, esse método numérico, entre outros, que surgiram para a solução de problemas de engenharia de uma maneira geral, né? Sobretudo na engenharia civil, mecânica, né? Mas entre outros. Então, vamos ver o que a gente pode falar disso aí. Eu queria agradecer, o Davi me ajudou nisso aqui. O Davi é um cara de mecânica computacional, então o Jorge Luiz também ajudou, mas eu diria que aqui da aula que eu tinha, o Davi agregou bastante coisa, pode inclusive, tá aí, né, Davi? Você tá, não precisa, obviamente não precisaria nem estar, eu já tenho conhecimento disso, mas se quiser interromper ou agregar alguma coisa, fica à vontade. Então, para selecionar o pavimento mais apropriado, o que a gente faz? A gente já viu, né? A gente seleciona os materiais, e aí, obviamente, um dado importante para fazer análise de tensões e deformações é conhecer a rigidez do material. Se eu fizer, se o meu programa, se a minha abordagem for fazer uma análise meramente elástica, eu só preciso da rigidez e o coeficiente de Poisson, são os únicos parâmetros necessários. Se eu for fazer uma abordagem mais sofisticada, que leve, por exemplo, em consideração deformações permanentes, eu preciso ter, além da rigidez, um modelo de plasticidade para as minhas subcamadas. Não é comum na pavimentação, poucas pessoas trabalham com plasticidade, modelos de plasticidade. Algumas pessoas, eu diria que mais trabalham com a viscoelasticidade, que traz a variável tempo, né, ou tempo de carregamento, frequência de carga. Então, não basta somente o módulo e o coeficiente de Poisson, eu preciso de um valor de módulo na linha do tempo. Como esse valor ele não é tão simples de obter, e isso eu estou falando na linha do tempo para a velocidade de carga, mais do que propriamente a linha do tempo de longo prazo de envelhecimento, que também é outra complicação. Em geral, eu não trabalho com a linha do tempo, eu trabalho no que a gente chama domínio da frequência. O termo que a gente usa é eu não trabalho no domínio do tempo, trabalho no domínio da frequência, porque é mais fácil de eu obter minhas propriedades. E o segundo ponto aqui, né, eu preciso compreender o mecanismo dos defeitos, porque é importante eu conhecer tensões, deformações, deslocamentos e como isso está relacionado com a formação de trincas, com o aumento da deformação permanente, por que o material se deforma permanentemente, seja na subcamada, seja na mistura asfáltica, o que é exatamente que acontece? Rotação de agregado, quebra de agregado, trincamento que eventualmente permite compactar mais o material e ele se deforma permanentemente. Essa compreensão do mecanismo, ela anda paralelo com a simulação numérica de elementos finitos. Então, é importante ter essa compreensão, e é isso que é encorajado ao longo de toda essa disciplina. Tentar entrar dentro do material, entrar dentro da estrutura de camadas e tentar perceber o que está acontecendo. E aí, se eu compreendo bem os meus mecanismos de defeito, eu posso fazer o terceiro item aí. Eu limito as tensões, deformações macroscópicas do material, porque não adianta eu chegar e dizer, eu vou limitar as tensões na interface entre cada agregado e cada ligante, aí eu tenho que especificar o tamanho, começa a ser um trabalho infinito, né? E eu não tenho esses valores, né? Embora eu possa
de alguma maneira, usar um pacote de elementos finitos que me dê os valores de tensões e deformações em milhões de elementos, e nós, não é, a gente não vai por aí, porque fica um trabalho de dimensões não manejáveis, e o próprio tempo computacional que seria exigido seria impraticável, e a grande questão, até que ponto isso me agregaria para uma tomada de decisão sobre que materiais e que espessuras usar, que no fim das contas é o que eu preciso fazer. Todo esse trabalho aqui, aliás, toda essa disciplina, se reduz a isso, a eu dizer que materiais eu vou usar em cada camada e quais são as espessuras dessas camadas, né? Claro que existe toda a parte construtiva e tal, mas isso é tratado em outra disciplina. Daqui é isso, escolha de materiais, escolha de espessuras. Então, para isso, eu vou limitar as tensões e deformações de uma maneira, quando eu digo macroscopicamente, eu vou escolher um ponto macro. Eu não vou permitir deformações de tal tamanho, de tal valor, nessa região aqui, ou nesse ponto do sistema de camadas. Eu não vou permitir o deslocamento na superfície, então está bem claro, inclusive é visível para mim, desde que eu tenha um instrumento correto, eu não vou permitir uma deformação, um deslocamento, desculpe, acima de determinado valor. Geralmente é isso que a gente faz. Então, por que eu calculo tensões, deformações, deslocamentos? O nome que eu dou para isso aqui, por que eu calculo a resposta estrutural de um sistema de camadas, né? E isso vale, eu respondo da mesma forma para qualquer problema de engenharia. Eu calculo para verificar se o que eu estou solicitando não está maior do que aquilo que é admitido pelo meu material. Então, eu calculo tensões, deformações e deslocamentos porque eu preciso saber qual é a solicitação. A admissibilidade, ela virá do laboratório. Então, é uma parte experimental e uma parte, vou chamar de computacional, embora ela possa ser analítica, né, como a gente chama, ou seja, não necessitar de um computador, você vai precisar computar analiticamente a solução. Então, essa equaçãozinha, a equaçãozinha que está aí de amarelo, ela é muito importante ficar na memória de vocês. Eu preciso que a minha capacidade seja muito maior do que a minha solicitação. Por que muito maior? Porque se eu estou analisando só uma solicitação, ela não pode exigir demais, uma vez que eu vou ter milhares, milhões, quiçá bilhões de solicitações. Esse sinalzinho maior e muito maior é que é muito difícil quantificar. Como é que eu, a partir da solicitação de um único eixo, eu posso dizer o quão pequeno tem que ser com relação à capacidade, né? Porque é uma fração da minha capacidade. Então, se a minha capacidade é 1, eu vou usar uma coisa adimensional, se a minha capacidade é 1, quanto é que eu tenho que solicitar? 0,1 ou 0,1 é muito? Né? 10%? Será que é 1%? 0,01? Ou será que eu posso ir a 20%? 0,2%? Ou será que eu posso ir a 30%? 0,3%? Para onde eu vou? Qual é o valor que eu solicito relativamente à minha capacidade? Essa é uma pergunta muito importante, que eu quero que você fique, sempre que você estiver vendo sobre mecânica, você pense nisso, né? O que eu estou exigindo? Eu estou sentado, nesse momento vocês estão ou sentados numa cadeira, ou deitados numa cama, ou deitados numa rede. De qualquer maneira, você tem uma solicitação de carga em cima de uma capacidade. Qual é a fração da capacidade que vocês acham que estão usando? É para pensar, né? O que a gente já aprendeu na pavimentação, e aí fruto das pesquisas ao longo das décadas, é que esse percentual, claro, não é uma resposta única, você não vai poder dizer, eu não vou poder cravar um número, fique abaixo de 20%, fique abaixo de 50%, né? Não é tão simples, depende do material. Para pavimentos de concreto, os diversos ensaios em corpos de prova, sobretudo prismáticos, é o mais usado, de concreto, cimento, Portland, mostra que se você solicitá-lo com metade da capacidade dele, ou menos,
você pode solicitá-lo eternamente. Olha que curioso. Eternamente. Então, se eu mantiver as tensões na minha placa de concreto, metade da minha resistência, eu posso ficar solicitando. Então, isso é um dado muito interessante que brotou aí ao longo de várias décadas, de vários pesquisadores diferentes, com concretos diferentes, agregados diferentes, cimentos diferentes, e isso vem funcionando. Eu quero ser mais conservador, eu posso adotar menor ainda. Eu posso solicitar com 40%, com 30%. Se com 50% eu posso solicitar eternamente, por maior razão, com percentual menor, eu vou solicitar, né, se é que eu posso dizer isso, né, por mais tempo ainda, né, por mais do que o infinito, se eu pudesse dizer isso. Já para a mistura asfáltica, os 50% não funciona. Esse número, de novo, ele não é bem regulado em quem trabalha com esse percentual de admissibilidade, mas a gente tenta ficar num percentual menor do que no concreto. Exatamente porque a resistência do material não é tão grande, então, para você ver, não é um problema meramente linear e equânime entre todos os materiais, né? Eu diria que números entre 20%, 10% dessa capacidade do material faria você ter esse material num sistema de camadas eternamente, né? Quando a gente diz aí, tanto é que o termo usado, existe uma literatura para isso, se chama pavimento perpétuo, né? Ou seja, pavimento que não vai trincar, né, e não vai ter defeito. Aí entra até isso, a gente está falando de trinca ou de deformação permanente. Em geral, essas limitações das tensões vão estar muito associadas à geração de trinca, né, mais do que de deformação permanente, que a gente vai falar nisso também. Mas, de novo, nós não estamos fazendo ainda esse jogo do critério, embora a gente vá falar um pouco nisso. A gente vai estar mostrando aqui quais são as ferramentas disponíveis para eu fazer os cálculos de tensão-deformação. Essa é que é a origem, o objetivo da aula. Então, por que calcular a resposta estrutural? Para calcular e avaliar as tensões, e eu posso escolher minha estrutura, escolher meus materiais, selecionar melhor meus materiais, é isso que eu estou colocando aqui como comparar, ranquear, né? Se eu tiver maior dano, obviamente eu tenho menor vida útil. Se eu tiver menor dano, obviamente eu tenho maior vida útil. E o que eu quero ter? Claro que eu quero ter maior vida útil, mas até que ponto eu estou disposto a pagar por essa maior vida útil é que é uma grande questão também. Interessa para mim ter um pavimento perpétuo? Aparentemente você pode dizer, sim, mas se eu estou num estado pobre como o Ceará, interessa para mim ter um pavimento que é 2, 3 vezes mais caro, porque ele vai durar 30, 40 anos? Ou será que é mais prudente eu gastar menos, porque aí eu tenho... Se eu tivesse orçamento ilimitado, é claro que é melhor ter um pavimento que vai durar eternamente. Como o meu orçamento global de qualquer tomador de decisão, ele é limitado, é interessante eu reduzir, claro que não para um valor de 1 ano, 2 anos, 3 anos de duração, mas para um valor razoável, onde aquela estrutura ela não vai ter dano praticamente, e ela não vai sofrer nenhuma intervenção, porque muitas vezes, o que adiantaria eu fazer um pavimento perpétuo e de repente ter alguma intervenção do tipo, vou precisar, vai ter tal intervenção, seja de uma mudança de curso numa estrada, seja a construção de algo que vai causar uma intervenção naquele tipo de pavimento, seja o surgimento de uma cidade ao redor que não é incomum, de um determinado trecho, claro que não da estrada inteira, mas que me obrigou, de repente, a ter um outro nível de velocidade / magnitude das cargas, consequentemente, eu nem precisaria ter um pavimento que fosse tão robusto como eu imaginei no início. Como há essas incertezas do que vai haver ao redor de uma estrada, é frequentemente pensado para ela ter uma durabilidade que não seja perpétua, né? Porque assim eu economizo recursos, posso colocar em outras áreas das políticas públicas, sobretudo educação, saúde, e eu ganho uma certa flexibilidade caso eu queira fazer alguma alteração de curso
ou a utilização. Às vezes surge um material novo que tem, inclusive, uma vocação no meu estado e que me permite uma estrada melhor, sem ser naqueles moldes anteriores para os quais eu fiz o pavimento perpétuo. Tudo que é perpétuo, embora aparentemente desejável, se eu tiver que gastar muito, se eu não tiver limite de orçamento, claro, mas eu sempre tenho, né? É um dado da realidade. Então, se eu quero maior vida útil, eu vou aprender a limitar tensões, deformações e deslocamentos. Né? Qual é a estrutura que proporciona as menores tensões? Aí vem o que eu comecei a aula falando. Eu tenho soluções analíticas e eu tenho soluções numéricas, chamadas computacionais, os pacotes de elementos finitos, sobretudo. Cada análise dessa tende a demorar. Se ela for elástica, ela dura frações de segundo. Se ela não for, se ela tiver... Quanto mais complexo você quiser transformar a sua análise, mais tempo vai demorar. Por exemplo, a gente já fez análise aqui no laboratório, que demorou, só para você ter ideia, para rodar um pavimento, uma semana. E em computadores de alto processamento, de processamento paralelo, no NPD. Né? Por que demorou tanto? Porque a gente tinha 1 milhão de nós, numa malha, onde todos os agregados, não todos, obviamente, mas aqueles que a gente aprendeu com a imagem deles, eles estavam na malha de elementos finitos do meu revestimento. E as cargas iam passando, a gente estava levando o tempo em consideração, a variável tempo, a gente estava levando os agregados em consideração da mistura asfáltica. Então, era um problema muito mais complexo, ou seja, era uma pesquisa, não era uma coisa prática, e, obviamente, não há condição prática de eu demorar uma semana para rodar uma análise de tensões e deformações. O ideal, realmente, é que seja feito numa fração de segundos, que é o que é mais comum mundo afora. Ou seja, eu considero os materiais homogêneos, eu não vou atrás de saber o agregado, o detalhe do que acontece no mastique, na interface. Isso eu faço em pesquisa antes para seleção de materiais. Uma vez que eu selecionei, eu pego uma propriedade macroscópica daquele compósito e coloco como input na minha análise de tensões e deformações, né, de modo que ela seja breve. Então, o que eu preciso conhecer previamente? Como já mencionado, espessuras e rigidez. Mas a espessura não é justamente a incógnita? Mas é um método de tentativa e erro. Eu coloco a espessura, eu tenho as rigidezes a partir do laboratório, eu entro com espessuras tentativas, porque elas, em geral, elas têm determinados valores padrão, e eu checo se a resposta estrutural está atendendo a critérios que eu pré-estabeleci. Isso pode ser feito de uma maneira automatizada, né? Você pode dar uma espécie de semente de espessura, né? Tá aqui, vamos colocar 10 centímetros no revestimento, 15 na base, 15 na subbase, e o programa ser automatizado de maneira que, se aquela espessura não atender, ele aumente centímetro a centímetro, ou o que quer que você parametrize o seu programa. E, em geral, os programas são feitos assim. Então, eu conheço espessuras e rigidez, e os outputs estão listados aí, né, como tensões, aqui no caso, não tem as deformações, tem só os sigmas, mas tensões, deformações e deslocamentos. Então, input, propriedade dos materiais, espessura, output, resposta estrutural. Esse é o jogo que a gente vai jogar. E aqui tem só texto em cima do que eu já falei. Eu testo e simulo estrutura, selecionando de modo a proporcionar tensões e deformações que sejam aceitáveis e viáveis financeiramente. Né? Isso eu posso fazer em qualquer tipo de pavimento, né? Não só rodoviário, aeroviário, ferroviário. Então, tudo que está sendo falado aqui vale para ferrovias também. A mecânica dos pavimentos ainda patina um pouco. Já tem muita gente trabalhando com mecânica de pavimentos ferroviários. Tem 2 trabalhos do Muniz e Espada, são 2 caras do Rio de Janeiro, com experiência prática, que tem empresa de consultoria, fazendo mecânica dos pavimentos ferroviários. A USP começou a trabalhar com mecânica dos pavimentos ferroviários, e aí, quando eu digo começou a trabalhar, o que significa? Tem que fazer ensaios laboratoriais de input dos materiais ferroviários, que são diferentes. A professor, mas não é o mesmo material? Não, porque tem o lastro. E o lastro, ele complica, porque ele traz britas de 2 polegadas ou mais. E como é que você sabe qual é a rigidez daquele lastro? Então, você faz um ensaio de modo de resiliência,
que tem tamanho, né, dimensão bem maior do que o padrão que vocês vêm sendo acostumados no nosso laboratório. Então, esse é um caminho que a gente pode vir a seguir. Talvez um de vocês, como professor, Jorge Luiz, o Carlos Davi, alguém chegue e diga, vamos ter o nosso equipamento para ferrovias. Né? Essa foi uma decisão que a USP tomou e colocou ela num nicho muito interessante, porque ela praticamente é a única universidade que faz isso. Não sei se a UNB faz também, mas é algo que não seria difícil da gente fazer, mas ainda não tem, digamos assim, não houve interesse de alunos / projetos que justificassem a gente enveredar por isso. A lógica usada é a mesma. As cargas, inclusive tem uma vantagem, eu sempre vejo na mecânica dos pavimentos ferroviários, que é um conhecimento das cargas muito maior. Né? Do jeito que isso vale para aerovias também. Né? Nas rodovias é onde o desconhecimento do tráfego é muito grande. Em aeroportos ele é muito grande, e ele é muito conhecido e regular, então diminui muito minha incerteza do input de carga. E em ferrovias também. Então, se você vai fazer um trabalho desse, e a gente já trabalhou 2 anos com a Vale do Rio Doce, e num trabalho de mecânica dos pavimentos ferroviários, a gente sabia exatamente a carga. Né? Ela tem uma linha, o trabalho que a gente fez entre Carajás, que é onde tem a maior mina de ferro, minério de ferro do Brasil, não sei se do mundo, está entre as maiores do mundo, tem lá tempo de exploração ainda de alguns séculos. Se você mantiver o nível de exploração atual, esse minério de ferro, ele é transportado até o porto de São Luís. São 900 quilômetros de ferrovia e não sei exatamente o que é feito hoje. A Vale é a empresa que explora isso, a própria Vale, a composição dos sócios da Vale muda, já mudou ao longo da história dela. Em uma época tinha banco presente, hoje eu não sei exatamente qual é a composição societária, mas do ponto de vista da engenharia, esse minério ele é o tipo de material que pode servir, inclusive, para fabricar as placas de aço da CSP. Eu não sei se eles compram de Carajás ou vêm de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que seria outra fonte produtora também. Mas vamos lá, você tem uma ferrovia que é particular, olha só, né? Olha o cliente é particular, a ferrovia é dele, ele construiu aquela ferrovia, só trafega locomotivas e vagões dele, privado. Né? Então, é muito curioso, é um outro mundo, né? De cargas, de players. Então, aí você tem um vagão desse quando vem, ele vem, estou falando de cabeça, faz 20 anos que a gente trabalhou com eles, mas é como se fosse assim, 100 vagões carregados, puxados por 3, 4 locomotivas, né, para puxar esse peso. Cada eixo daquele vagão, né, ele tem 2 eixos de 30 toneladas cada um, aí você vai, a gente fez elementos finitos, bota o trilho, coloca uma rigidez elevadíssima para o trilho, e faz todo o desenho das camadas, que não é complicado. O trilho é um pouco mais complicado, mas tem muito. Os pacotes eles facilitam muito esse desenho geométrico de peças diversas. Né? Tanto é que a indústria automobilística usa, a indústria aeroespacial usa, e aí, né, por exemplo, nesses casos, automobilística, aeroespacial, a geometria da estrutura passa a ser muito importante. Então, você tem gente que trabalha com essa geometria para ter o desenho da peça, né, adequado no método dos elementos finitos. Então, de volta para cá, o que é interessante disso aí é ir percebendo quais são as tensões, deformações de uma ferrovia causada por um vagão desse, por essas 30 toneladas de eixo de um vagão, e quantos passam, e qual é o efeito disso nos meus materiais. Aí, olha como é curioso. Qual é o grande defeito que vocês acham que tem numa ferrovia? Só para eu não ficar falando sozinho. Né? Aqui na rodovia a gente sabe, né? Trancamento, deformação. Como? Deformação. Deformação aonde? Aonde? Deformação permanente ou deformação elástica? Sempre que falar deformação, diferencia as duas coisas. Tem a deformação permanente e tem a deformação que vai e volta, né? Passa a carga, ela deforma e volta para o mesmo lugar. Porque, Jorge, eu penso que é uma alta carga para uma base. Eu acho que a base é de que tipo, usualmente? O lastro costuma ser brita.
né? Brita pode ser granítica, tem lastro de escória, tem materiais diversos usados no mundo afora para pesquisa em lastro. Tem lastro de material reciclado, mas o comum é essa brita, aqui no nosso caso, nessa região, brita granítica, nas ferrovias da gente. Então é pedra britada. Essa é a base, é o lastro. Aí, abaixo disso, você tem o sublastro. Então, eu tenho deformações. Se eu tiver deformações elásticas muito grandes, o que eu quero dizer com deformação elástica? Passo o vagão, a brita faz isso e retorno. O que acontece com a estrutura? Qual é a tendência? O que vai acontecer? Vamos supor que eu não tenho deformação permanente, que eu tenho deformações elásticas grandes. Seria o trilho, fadigar o trilho? Exatamente. Se eu fadigar o trilho, esse é o grande medo, é o grande vilão. Do jeito que para a rodovia o vilão é buraco, porque isso tem um impacto na própria segurança da rodovia, né, causando acidentes, mortes, etc., esse é o drama rodoviário. Na ferrovia, o drama, claro, é você interromper a trafegabilidade da ferrovia. Imagine, uma empresa privada, esses 900 quilômetros que eu mencionei, da Vale do Rio Doce, eles funcionam, gente, 365 dias no ano, 24 horas por dia. É todo tempo para lá e para cá, minério de ferro. E aí, se você tem trincamento de trilho e reposição, você tem que... Você para. Então, é dinheiro que você perde, não só o dinheiro que você tem que ter, o trilho, que é o mais caro, mas você tem perda de operação. Então, é uma dupla perda. Então, eu não posso ter deformações elásticas muito grandes. Então, a seleção do meu material, e é muito curioso, se você colocar aí no Google, no YouTube, por exemplo, desguarnecimento de lastro. É uma coisa muito interessante. Eles, a cada cerca de 20 anos, e esse foi o estudo da gente para a Vale, você tem, com a passagem desses eixos, quebra da brita. A brita vai quebrando aos poucos, gerando um pó na sua quebra e aumentando a deformação elástica. Esse pó quebrado, e o contrato com o LMP foi o pó, que eles usam o termo contamina. A contaminação do lastro é mais devido à quebra da brita ou é mais devido ao minério de ferro? Porque ainda que venha vagão coberto, minério molhado, para ele não voar, você tem, quando passam quando passam esses vagões, é impressionante, você tem solta-se muito pó, tanto é que você tem uma faixazinha de domínio da ferrovia, você tem ali uma cor diferente do minério de ferro, de tanto pó que solta. E nós percorremos esses 900 quilômetros, nós trouxemos 30 toneladas de material para o laboratório para ensaiar tanto rigidez, embora a gente não tenha, né, não tinha na época e não continua sem ter, o ensaio maior, mas a gente fazia na brita menor, mas, sobretudo, a gente fazia um ensaio na física para testar a composição química do material para verificar se era mais óxido de ferro, se era mais... Então, a gente tem, o trabalho gerado foi esse. Quanto era de cada um, e o mais importante, a resposta, se eu tivesse que resumir o problema de pesquisa que nós realizamos para a Vale, era qual é o percentual de material fino, porque a literatura aponta que quando passa de 20%, em alguns casos 30%, o número é esse, ou 20 ou 30, alguns autores admitem 30, alguns só admitem 20, o mais conservador só admite 20, mas vamos colocar aí entre 20 e 30, de material fino, você começa a ter deformações maiores e, consequentemente, tende a ter a fadiga de trilho. Então, quando se aproxima de 20% ou 30%, a depender do grau de conservadorismo da empresa, você precisa desguarnecer o lastro. Desguarnecer o lastro é muito curioso, né? De novo, eu encorajo você a olhar no YouTube. Levantar o trilho, tirar o lastro, filtrá-lo para retirar o material fino, colocar de novo e socar de maneira a compactá-lo. Por incrível que pareça, tem uma máquina que faz isso. A máquina faz tudo automatizado. Ela é gigantesca, é como se fosse um trem. Ela faz lentamente, mas ela faz dinamicamente. Ela vai caminhando e fazendo isso. Levanta, retira o material, filtra, peneira,
bota de novo, soca, caminha mais um pouco. Essa máquina custava à época, eu não imagino que mudou muito, 20, 30 milhões de dólares. Então é um investimento grande, não há muitas no país, e a grande questão é você precisa ou não comprar. Pronto, esse é o problema de pesquisa. Compra ou não compra uma desguarnecedora de lastro, traz ou não traz de onde quer que ela esteja no Brasil, está na hora ou não está na hora de desguarnecer o lastro. Então, embora eu tenha tergiversado aqui, né, entrado no outro assunto, mas isso tem tudo a ver com quem está falando, porque tem tudo a ver com impacto na rigidez, é um problema real e de grande impacto, inclusive na economia do país, uma vez que o minério de ferro é um dos grandes produtos, é uma das grandes commodities, né, com soja, petróleo, café, cana-de-açúcar, o minério de ferro está sempre elencado como um item importante da nossa balança. E tem tudo a ver com mecânica dos pavimentos ferroviários. Né? Baixar a rigidez atrapalha tráfego esse transporte do minério e com impacto na economia. Aqui foi só uma curiosidade, né? Se você tem uma carreta dessa padrão e um Boeing, né? Qual é o Boeing desse? Pesa 160 toneladas, alguns mais, os menos, a ordem de grandeza é essa. Qual é a maior carga no pavimento? Né? Quanto é que é? Isso tudo é importante vocês pensarem, né? E tem muito artigo, a gente mesmo já tem alguns artigos, vários autores, tem gente que trabalha basicamente com carga de aeronave. A gente trabalhou pouco, muito pouco, eu diria. Eu até gostaria de trabalhar mais. Aliás, hoje, 1h30 da tarde, eu vou estar fazendo uma apresentação para o ITA, que é a turma que trabalha com aeronaves, né? Não sei se vocês, eu vou passar o link, quem quiser assistir, vai ter professores e alunos de pós-graduação do ITA, a partir de 1h30 da tarde. Quem quiser me pede o link, eu pergunto lá na hora, se for o caso eu coloco para vocês. Mas, enfim, o que eu acho interessante do aluno criar uma sensibilidade, é que uma carreta dessa, onde está circulado aí, a pressão, a pegada da carreta no pavimento, ela tem, vocês têm que guardar esses números, 0,56 MPa, né, no eixo padrão, para aproximadamente 0,6 MPa de pressão na rodovia. Quanto é a pressão de um Boeing, a pegada de um trem de pouso desse? Aí ainda tem que se perguntar, em que momento? No momento que decola, no momento que aterrissa? Aliás, qual é o momento crítico? É o momento da decolagem ou da aterrissagem? Aí é comum se pensar no momento da aterrissagem, porque tem um impacto dinâmico. Tem um impacto dinâmico, mas ele é menor, o prejuízo dele, do que o peso excessivo, né, o peso maior que a aeronave tem na decolagem. Porque 30% do peso de uma aeronave é combustível. Então, quando ela decola muito mais pesada. E aí isso não é linear, né? É exponencial. Então, o crítico é decolagem mais do que pouso, e, por incrível que pareça, a carga, assim, não é que não seja maior, é maior, né? Claro, não é 0,6, mas é 1,4, 1,5 MPa. Ou seja, a gente poderia pensar, é muito maior. Não, então, uma carreta, se tiver com sobrecarga num eixo desse, ela pode chegar perto desse tipo de pressão que teria num trem de pouso, porque o peso é maior do Boeing, mas ele está mais distribuído, o tamanho da roda é maior, e isso tudo tem impacto direto, isso tudo está diretamente relacionado à mecânica, e é importante você pensar nisso. E tudo que a gente falar aqui cabe para rodovias, aeródromos, etc. Aqui tem as principais diferenças entre ambas. Está aqui a pressão, né, 0,6 MPa, de 1 a 3, né, como eu falei, 1,5 aproximadamente MPa para aeronaves. Né? Tem aviões com mais de 500 toneladas, acho que é o Airbus, 540 toneladas, esse último que foi desenvolvido, né, acho que é o maior que tem. É curioso, porque quem trabalha com aeroportos tem que se preocupar e tem que conhecer muito bem sua estrutura, porque se chegarem, um de vocês pode eventualmente ser consultado o seguinte, vai vir um voo tal agora de Dubai para Fortaleza e vai pousar o avião tal modelo. Pode ou não pode? Pronto, essa é uma pergunta típica. Pode ou não pode pousar? Aí o que você faz? É mecânica dos pavimentos na veia.
me dê a aeronave, não tem que ter medo, né? O aluno aqui vai estar treinado para isso, um de vocês. Me dê a aeronave, me dê as características da aeronave, e eu vou fazer análise do que eu tenho, e se pode ou não suportar aquele peso. De novo, você vai entrar em critérios, quais são as tensões, deformações, deslocamento máximos, e de acordo até com a própria experiência da DIRENG, né, que é o órgão da aeronáutica que cuida disso. Tem esses critérios, eles mudam, ainda que a literatura que eu encontrei na época que trabalhei, eu fiquei 2 anos no aeroporto aqui, no início dos anos 2000, e embora eles tenham muito material, geralmente são materiais mais técnicos, né, tem menos pesquisa, e até por isso interessaria essa aproximação com o ITA, do ponto de vista de investigação. Eu noto a área de mecânica de aeródromos digamos, mais prática, mais técnica, mais tecnológica do que a própria área rodoviária. E as mudanças nessas áreas, elas são mais lentas, né, porque há sempre um receio, até porque aí há a falha catastrófica, né, em aeródromo você não pode, além da falha catastrófica, você parar um aeródromo é um prejuízo muito grande. Não que parar uma estrada, mas em geral, você para uma faixa, você tem uma determinada coisa, você vai aumentar o trânsito, mas não propriamente fecha, né, a menos de situações muito específicas. Enfim. O Davi colocou Davi já está ficando bastante curioso do ponto de vista de história e até filosofia, a gente conversa de vez em quando sobre isso. Eu gosto muito, não sei se foi a partir de uma das minhas falas, eu gosto muito da história do Brunelleschi. Para quem não conhece, tem inclusive o livro, Domo de Brunelleschi. Se você não conhece, você pode comprar aí na Amazon baratinho e ler nesse final de semana. Ele está enterrado aqui, né? Está enterrado em Florença. Ele foi o primeiro camarada aí a fazer um domo gigantesco como esse, sem scaffolding, né? Que a tradução seria andaime, né? Então imagine você construir uma igreja dessa sem, né? Tá aqui ela sem ainda a sua cúpula. Eu sou capaz de colocar essa cúpula e sou capaz de fazer isso só calculando tensões e deformações, porque eu sei como ir fazendo, ajustando o meu material, né, os meus tijolos, os meus blocos, né, de pedra para eles se segurarem. Hoje, mais modernamente, as pessoas, Brunelleschi não tinha, obviamente, a gente está aí alguns séculos para trás, mas você não tinha análise computacional, mas hoje a turma faz, né, análise no ANSYS daquilo. ANSYS é um dos principais programas, o ANSYS e o Abacus talvez são os 2 principais pacotes computacionais, mas os caras fazem análise e veem o sucesso do Brunelleschi sem absolutamente nenhum cálculo, né, para fazer isso, e era muito, nessa época, os caras, para erguer essas obras, eles tinham que fazer uma maquete em praça pública, porque era assim que ganhava-se confiança. Ele fez, né? E aí, quando ele disse que era capaz, aí ele fez uma maquete em praça pública, colocando, sem precisar ficar segurando o domo antes da retirada, antes do posicionamento completo da estrutura. Então, é uma história bem, bem curiosa e, obviamente, uma das igrejas mais bonitas do mundo. Mas a razão de estar colocado aqui é porque são modelos, né? Ou seja, você tem, imagine para você que para criar qualquer estrutura, eu tivesse que colocar em praça pública, né? Para criar no nosso caso, para criar uma estrada, eu vou ter que construir um modelinho pequeno. É claro que não, né? Mas, de alguma maneira, é engraçado, a gente pensa que não existe isso, mas eu já mencionei aqui no passado a criação de alguns modelos para problemas específicos, né? E eu não me lembro quem foi, um de vocês perguntou, e eu mencionei o Bernardo, que é um professor na Colômbia, na Universidade de Los Andes, em Bogotá, que fez um modelinho de estrada de terra, e a pergunta de pesquisa que ele queria responder era por que cria aquela ondulação, né? E ele tem os trabalhos, aluno de pós-graduação, trabalhos científicos para dar essa explicação. Então, sempre tem essa coisa do modelo,
né? E só que no caso da análise estrutural, para cálculo de tensões e deformações, eu faço, em geral, esse modelo computacionalmente, né? É o que tem aqui para trás, né? É muito melhor, muito mais fácil eu fazer isso aqui no computador, mais fácil, claro, eu preciso ter a competência disso, mas eu tenho a estrutura, eu tenho um modelo estrutural, eu tenho um modelo discretizado e até chegar no meu modelo computacional. O modelo discreto é porque eu não vou ter um contínuo, eu vou ter uma malha de um determinado tamanho. Aí entra a dúvida, eu quero a malha, vários elementos, vamos supor que seja uma malha de blocos, né, num domo desse, ou do que for, o que eu quero? Eu quero modelar cada bloco eu quero conhecer mais perto e, consequentemente, eu vou ter vários elementos por bloco, o tamanho dessa complexificação sou eu que dou, né? Eu quero conhecer a interface, que propriedades eu vou colocar na interface, então, todas essas são questões muito importantes em quem vai trabalhar com modelagem estrutural. Então, construir o modelo, eu preciso olhar o que importa naquele momento. Aí aqui vem um pouco da arte aqui do Davi também, o modelo como representação ou interpretação simplificada da realidade. Então, esse termo é muito usado pela gente, né? Tanto é que a aula eu chamo a aula de modelagem, a aula de representação da realidade, né? Então, ele é sempre limitado, né? E porque a ideia dele é que me permita representar a realidade de uma maneira confiável. E aí a palavra confiança é importante a gente carregar. Quem trabalha com modelagem, a grande pergunta é, você confia no modelo que você está fazendo, né? E por quê? Quais são as razões que lhe levam a confiar, né? Aí tem alguns exemplos bacanas que o Davi colocou aqui, de estruturas reais, no caso aqui uma laje maciça, placa de concreto armado, e aí você tem você conhece a sua estrutura, e pode ser inclusive que seja uma estrutura que nunca foi feita, né? Imagine, né? Em geral, uma edificação dessa, com laje, pilares, vigas, ou mesmo lajes protendidas, você já viu, você sabe o que é, né? Mas você pode se deparar com uma estrutura que você nunca viu. Um museu com um determinado desenho que você nunca viu, né? Imagine o Joaquim Cardoso, quando o Oscar Niemeyer entregou para ele a Catedral de Brasília, né? Vocês conhecem, não sei se quem conhece a história do Joaquim Cardoso, não deixe de colocar depois, que é uma figura muito singular da engenharia nacional, né? É o calculista de Brasília. Oscar Niemeyer costumava dizer que ele era o maior calculista do mundo, que nenhum outro calculista teria feito o que o Joaquim Cardoso fez, e é pernambucano, e é poeta, né? Então, eu gosto do Joaquim Cardoso, ele tem essa coisa da arte barra da engenharia, prestou um serviço fenomenal, e tem algumas coisas assim, aí tem um acidente grave, né, numa das obras dele, dos cálculos dele, que abalou muito abalou muito a carreira e o profissional, mas em nada tira o brilho de um cara, de um momento absolutamente marcante da história do Brasil, que é a Construção de Brasília. Vocês são muito jovens, eu cresci em Brasília, e Brasília é de 1960, né? Então não tem nem elementos finis, elementos finis estavam surgindo. Então, olha aí, bota no Google o desenho da catedral e vê se você topa fazer o cálculo estrutural de uma catedral dessa, toda de concreto armado, né, e sem computador, né? Então esse foi o desafio aí na década de 50, que esse Brasília, eu não sei exatamente o ano da construção da catedral, né, mas se Brasília foi construída em 60, eu imagino que cedo nos anos 60 a catedral foi construída. Talvez botar aí na Wikipédia saia. Mas enfim, eu me lembrei da catedral porque uma coisa é eu ter uma estrutura real dessa, cujo modelo é fácil, e aí eu tenho, na terminologia aqui, o modelo, eu posso ter um modelo analítico e matemático de uma placa, e eu tenho a equação da teoria clássica de placas, né? Está aqui a equação, e ela vai me dar todos os deslocamentos. O Davi, eu achei que tinha colocado aqui, você vai ter todos os deslocamentos e deformações e, consequentemente, cálculo das tensões naquela estrutura. E, de novo, para mim é muito importante que o aluno perceba o seguinte, por exemplo, teoria clássica de placas, todas essas soluções
dos problemas de valor de contorno analíticos já foram geradas, né? Você tem livros de teoria de placas. Se você está aí no Google, qualquer ferramenta que você queira, ou numa livraria virtual, você vai encontrar N livros de placas. Eu tenho um livro com soluções fechadas para placas, porque quem faz mecânica, e eu fiz muita cadeira de mecânica, faz de alguma maneira, precisa aprender. Em algum momento você tem que desenvolver essas equações diferenciais e resolvê-las. E aí, de repente, você nunca mais vai usar isso. Por quê? Porque você vai usar programas computacionais. Mas elas foram resolvidas. Inclusive, você tem o benchmark ali para você, no seu programa, comparar com a solução fechada. Então, se o seu programa usar as mesmas hipóteses da solução fechada, obrigatoriamente ele tem que achar aquela solução, porque ela é única. Então, é assim que a gente vai criando confiança no nosso programa. Então, aqui tem... Então, no linguajar aqui, né, do Davi, que vem da parte de estruturas, né? Ele colocou um modelo estrutural baseado em hipóteses físicas e matemáticas, hipóteses sobre geometria, hipóteses sobre condição de apoio, hipóteses sobre comportamento dos materiais. Aqui é muito comum, material elástico, isotrópico, né? Frequentemente hipóteses sobre as cargas externas. Depois a discretização em termos de nós da minha estrutura. Então eu tenho uma edificação, um pórtico, mas no fundo eu vou calcular um pórtico onde basicamente elementos e nós, e claro, o quanto de elementos e nós eu vou ter no meu modelo, né? Ou seja, o grau de discretização vai ter muito a ver com o grau de confiança que eu quero ter no meu problema, né? A gente já sabe que para determinados problemas eu não preciso ter tanta discretização, já em outros problemas, se eu preciso, porque é o cerne do meu problema. Por exemplo, vamos pegar, você pode ter numa garrafa de Gatorade muito mais nós e elementos do que você tem num edifício inteiro. Por quê? Porque o cálculo de pórticos tridimensionais ele está mais ou menos resolvido. Eu não preciso de tantos nós e elementos para calcular os esforços até porque depois o meu projeto ele tem tantas ainda, ele tem tantos colchões de aumento de carga, redução da capacidade, que facilita, e são padrão, e são normatizados, eu não posso fugir de norma, para uma obra como uma edificação. Já uma garrafa dessa, quando ela traz um design arrojado, eu tenho que ter muito cuidado. A grande preocupação, de volta para o Felipe, na época do cálculo aí do Gatorade, é queda, né? Eles não querem que a garrafa quebre de forma alguma, quando ela está cheia. Por quê? Porque a pessoa está tomando um Gatorade, ela não quer estar tomando, se por acaso ela derrubar, ela não quer perder o seu conteúdo. E isso é uma questão chave no design disso. Então, você, em cada dobra daquela que você vir na garrafa, ela está bem pensada para ter um maior volume e uma maior resistência, sobretudo a quedas, e obviamente tem a parte térmica, e etc, etc. Mas, enfim, a discretização tem muito a ver com o grau de conhecimento que você quer ter, o grau de confiança que você quer ter no seu modelo, no seu problema específico. Aí tem mais algumas coisas bem legais. Eu achei que ficou bem legal isso aqui, o problema real, levantamento dos dados, construção do modelo matemático, tem solução analítica? Se tem, eu olho os resultados são satisfatórios? Se sim, terminou a análise. Se não, eu volto para a construção, eu tenho que rearranjar a minha estrutura de maneira a ter... aliás, aqui o que o Davi está colocando se eu consigo ter a solução analítica de um determinado problema. A maioria dos problemas que hoje interessam, como eu coloquei, é como se fosse a totalidade dos problemas que interessam hoje, eles não têm mais solução analítica, porque as soluções analíticas já existem, são problemas simples. É a casca, é a placa tal, é o pórtico tal, é a viga biapoiada, é a esfera com a pressão interna, etc, etc. E quando eu tenho problemas muito mais complicados, é aí que entra o método dos elementos finitos. Tenho diversas linguagens, né, para escrever esses programas, e, no fundo, os pacotões, né, existem, você compra, tem versão para estudante, o ANSYS e o Abacus são, a DINA, que não está aqui listado, é um para carga dinâmica. Alguns deles vêm já tem o seu próprio pré- e pós-processador, alguns não, você pode utilizar um pré- e pós-processamento separado.
Aí tem um pouco da explicação do método dos elementos finitos, né, para elementos 1D, 2D, 3D, qual é o tipo de elemento que você precisa para o seu problema. Aí depende do seu problema. Por exemplo, a gente, na pavimentação, a gente tem usado muitos elementos 2D, numa modelagem que a gente chama de axis simétrica, né? Axis simétrica, ou seja, eu tenho 2D, eu tenho como se fosse uma folha aqui, e é como se cada seção transversal, se eu girar essa folha, ela tem a mesma distribuição de tensões. Então, não é o mais adequado, porque o adequado, uma vez que a carga ela flui, o axis simétrico ele só dá conta se a carga estiver parada. O máximo que eu posso fazer é um pulso da carga, mas ela não pode se locomover, porque eu estou tratando, na verdade, é uma simulação de 3D, quando na verdade é 2D. Então, se eu botar o 3D, aí sim a minha carga pode caminhar na minha estrutura tridimensional de elementos finitos. Qual é o grande drama? É que tudo fica mais caro computacionalmente. Eu demoro mais para fazer a minha análise. Então, aí aqui tem alguns exemplos, determinação do perímetro de um círculo, dividido em partes. Deixa eu ver. Não sei se o Davi está aí. Davi, você está aí? Você quer dar alguma palavrinha? Ou ele já saiu? Vocês estão me ouvindo, gente? Todo mundo comigo? Sim, professor. Então, sim, professor. Acho que o Davi não vai ficar, porque esse é o tipo das coisas que ele já domina. Mas, basicamente, o que esses programas fazem? É álgebra. É solução. Solução é um problema matricial, né? Você tem as solicitações, aqui no caso de uma viga, cortantes e momentos, você tem os deslocamentos do outro lado, então força, deslocamento, e a relação entre isso é o que se chama rigidez, né? E é um problema que termina, álgebra, porque como você está com tensores de tensão e deformação, você está em mais de uma dimensão, você tem rigidezes nessas diversas direções, e essas rigidezes são dadas a depender do problema por valores ligeiramente diferentes, mas no fundo, a complexidade desses problemas de elementos finitos, desses programas, é resolver grandes matrizes, né, e aí elas podem ficar gigantescas. Se você tiver milhares de nós, você vai ter matrizes de milhar por milhar. Se você tiver milhões de nós, você vai ter matrizes de milhões por milhões. Tente fazer isso. A gente está acostumado a fazer conta com matriz 3x3 e olhe lá, né? 4x4 e olhe lá. Se você for fazer isso até numa planilha, começar a trabalhar com milhares de nós, fica impraticável em termos de tempo computacional. Então, o que aconteceu ao longo dos anos, se você for olhar, tem vários métodos sobretudo por causa de simetria desses problemas, de resolver, armazenar de uma maneira mais simples a matriz, para não armazenar toda, já que uma parte dela é igual. E aí tem vários métodos de solução desses problemas matriciais de uma maneira mais rápida. No fundo, se você lê, às vezes, um paper desse computacional, do Evandro, ele faz uma otimização, um método específico de solução do problema, onde ele ganhou X segundos na solução. Aí você diz, é pouco, mas agora aumente a sua discretização em tanto. Aí você passa a ganhar, né, minutos, horas, e aí é uma grande coisa, é como se fosse a moeda é a velocidade que você roda esses programas. Então, aqui, mais ou menos o que eu estou dizendo, a matriz é somada de acordo com os graus de liberdade atribuídos e sua interação nos elementos. O processo de montagem é o mesmo, independente do tipo e tamanho da matriz. E é isso, ninguém vai entrar, aqui não é... Eu sugiro que... Eu acho que todo mundo devia fazer uma disciplina de elementos finitos, para ganhar uma apreciação do que é, né? Ainda que 99,9% de nós seremos usuários desses programas. Mas é importante entender o que eles estão fazendo para poder ter uma apreciação melhor e compreender melhor, inclusive, as limitações do que você estiver fazendo. Então, pontos principais: análise preliminar dos elementos finitos, verificação dos resultados. Aqui, eu não sei se ele cria, eu acho importante ter uma percepção do que é o pré e o pós-processamento.
Análise preliminar, eu tenho uma solução aproximada do problema. Se eu tenho ou não solução analítica é importante. Aí está aqui, exatamente o que eu queria. Se eu tenho a solução analítica, é muito importante, porque eu posso checar o meu programa. Obviamente, de novo eu reforço, eu só vou ter a solução para situações muito simples. Aí, quando eu complexificar um pouco, aí eu já vou precisar do programa. Mas eu, pelo menos, checo contra, eu valido, né, com a solução simples. Aí, a lógica do elementos finitos, eu faço o que se chama de pré-processamento, que é a modelagem da geometria, apoios, carregamento materiais, né? Envolve a geração de malha. Você pode fazer isso manualmente? Pode fazer, em alguns programas a gente faz isso manualmente mesmo. Cria você tem que saber as coordenadas de cada nó, e vamos supor que eu vá... Eu já fiz isso nessa disciplina, no passado eu passava, a gente rodava o Willis Lab, que é um programa de placa, mas é bem cansativo, mas não é incomum, você tem, sei lá, até 100 elementos só, eu tenho uma quantidade de nós, eu tenho numa folhinha, eu coloco todas as coordenadas. Aí eu passava, aí eu dizia, agora mude o tamanho da placa. Aí você tem que ir percebendo o trabalho que dá se você fosse fazer isso manualmente. Aí o que geralmente acontece, os caras desenvolveram algumas ferramentas de visualização onde você faz isso de forma muito rápida. E aí passou a existir o especialista em fazer esses desenhos, igual um desenho de AutoCAD. O cara faz um desenho de uma malha de elementos finitos e esses pacotes, eles constroem, a partir da biblioteca de elementos que eles têm, muito rapidamente essa malha. Esse trabalho do pré-processamento é um trabalho à parte, né? É quase como se você for para uma empresa como a Stress, você vai ter os caras de pré- e pós-processamento, que é a turma da visualização, e você tem os caras da parte central, que é a parte da análise propriamente dita. Elas andam juntas, né? Você faz análise numérica e pós-processamento. Então, pré e pós tem muito a ver com visualização, né? O pós-processamento, no caso, eu quero visualizar as deformadas, né? Animações específicas, código de cores, né? Nos gráficos de tensão, mais vermelho quando tiver tensões maiores, deformações maiores, azulzinho quando tiverem menores. Aquilo virou um padrão internacionalizado. Então, se você estiver hoje em qualquer país, se você fizer, alguém lhe apresentar uma análise, você vai ver mais ou menos, quase que intuitivo, né? Você geralmente multiplica por um fator a deformada, porque muitas vezes, se a estrutura está bem projetada, você não tem uma grande deformada, né? Porque senão, imagine, eu estou numa laje, estou vencendo um enorme vão num museu, e aí eu vou ter uma flecha enorme. Não, a flecha é imperceptível. Só que aí eu multiplico ela por 1.000, por 10.000, porque aí eu visualizo melhor, né? Mas eu fico todo tempo de olho no valor exato que tem, né? Mas a visualização me permite. Eu vou mudar, eu vou fazer tal coisa para diminuir a flecha, né? Se eu estou trabalhando com edifícios altos, edifícios de 100 andares, é muito comum nos Estados Unidos, tem uma técnica que é mista, né, híbrida, que é ter pilares de concreto. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, como é que é feito um edifício daquele de 100 andares, de 200 e por aí vai, né? As torres gêmeas mostraram o risco, ainda que o aço seja muito usado, né, estrutura metálica, mas quando houve um superaquecimento, a rigidez cai para baixo e a edificação vem literalmente toda abaixo. Tem muitos prédios, e ao mesmo tempo, se você for fazer concreto, e sobretudo se fosse concreto convencional, porque hoje com concreto de alta resistência, você consegue fazer peças maiores. Você fazer um super edifício alto com pilares de concreto, você vai ter super pilares, e isso dentro de uma cidade como Nova York, Chicago, mesmo São Paulo, Tóquio, México, você não pode se dar o luxo de perder metros em uma seção transversal de pilar, né? Por quê? Porque o metro quadrado é caríssimo ali. Então, quanto mais estreita for, né, quanto mais esbelta for a sua estrutura, melhor para você. Então, não é incomum a peça híbrida de concreto com estrutura metálica dentro, né? Então, eu tenho uma viga em I,
na realidade vai virar um pilar em metálico dentro de uma estrutura de concreto. Aí entra uma área super interessante, que é, e como é que se dá a interface entre aí é um mundo à parte, né? Porque você está com dois materiais diferentes, e se você quiser modelar isso, aí você vai ter que usar elementos de interface específicos entre o aço e o concreto. Enfim, é muito interessante, esse meio aí é apaixonante, na realidade você começa a respirar a engenharia de uma maneira muito diferente, né? Deixar vocês aqui, vou parar onde tiver coisa, análise qualitativa, análise quantitativa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu julgue relevante. Então, utilização dos elementos finitos, considera um problema físico, cria ou melhora o modelo matemático. É muito raro hoje a gente criar, a gente, em geral, vai partir direto para o método numérico, que é o método dos elementos finitos, planeja a discretização do modelo. Eu preciso ter a compreensão dos mecanismos. Eu acabei de dar um exemplo de um pilar com concreto / estrutura de metálica dentro. Eu preciso entender. Eu não posso... se eu for um neófito nesse cálculo, eu vou estar colocando em risco a edificação, porque eu preciso entender da interação concreto, estrutura metálica, para saber né, como vai se dar a distribuição de tensões ali dentro. Eu não posso assumir, mas o meu programa diz que é rigorosamente igual. Eu vou considerar o mesmo ponto geométrico do aço e do concreto, que eles vão estar sempre juntos. Será que vão? Em todos os lugares isso vai acontecer? E se eu tiver uma carga de vento muito grande, não periga ter algum tipo de deslizamento entre isso? Qual é o impacto desse deslizamento na redistribuição de esforço que acontece na estrutura? Então, tudo isso já foi pensado, né? Então, hoje, claro, existe um padrão, né? Eu visitei um escritório de cálculo, a razão até que eu tenho alguma intimidade com isso é que eu tinha um professor, o Walter P. Moore, no Texas, que tinha um dos maiores, entre os 2, 3 maiores escritórios de cálculo dos Estados Unidos, consequentemente do mundo. Ele tinha obra no mundo inteiro. E eu me dei muito bem com ele, aí visitei, tenho um tio meu calculista, quando ele foi me visitar no doutorado, eu levei ele no escritório, porque eu era muito amigo, né? Eu era aluno, mas gostava muito do Dr. Moore. Eu digo gostava porque ele faleceu num acidente de carro. Mas eu vi todos esses cálculos desses edifícios altos e dessas estruturas metálicas. E na cadeira, para ele, a gente fazia essas análises, né? E era muito interessante, porque ele era professor, mas ele tinha a pegada do escritório, bem prática, né? E ele lançava essa curiosidade da interação estrutura metálica concreta, mas ele na vida real, lá na prática do escritório dele, ele tinha toda a receita de bolo para fazer. Por quê? Porque ele já tinha feito centenas, milhares, né? O escritório tinha milhares de obras espalhadas pelo mundo. A gente está falando de um escritório aí com vários andares, com uma centena de engenheiros trabalhando em projetos do mundo inteiro, que vão de edifícios altos em Chicago, a estacionamentos em Barcelona, estacionamentos subterrâneos não sei aonde. Bastante impressionante e legal. De novo, essa área é uma área bem legal. Aqui tem esse quadradinho, eu quero que você guarde. Uma das coisas que eu vou querer para guardar é isso aqui. Isso aqui é o coração do método de elementos finitos. Eu pré-processo, você visualiza a minha malha, eu preciso ter uma técnica de visualização rápida, eu faço a análise, é a tal da caixa preta de elementos finitos, que é a solução daquelas matrizes, né? Eu tenho os esforços, eu tenho as rigidezes, e eu quero deslocamentos e deformações. Ou se eu tenho os deslocamentos e as deformações prescritas, né, nos locais onde estão zero, né, inverte o cálculo, e eu tenho o pós-processamento, da visualização das tensões, deslocamentos e deformações. Esse é o jogo a ser jogado. E eu sempre tenho que fazer análise, o pós-processamento é muito importante por causa disso. Está razoável o que eu estou achando? Olha como é engraçado. Por que eu digo que está razoável? Eu tenho que fazer as perguntas. Porque nós estamos diante de um método aproximado. Aí não está diante... Às vezes as pessoas dizem, não, o resultado foi esse, é uma verdade absoluta. E muitas vezes não é. E é importante você ter um conhecimento do problema que você está tratando.
Então, se eu vou fazer análise de tensões e deformações de um veículo de Fórmula 1, de um automóvel, eu preciso de gente que conheça aquilo ali. Não, essa peça... você está dizendo que vai ter tal tensão pelo seu cálculo, então, toda vida que esse carro fizer tal movimento, ele vai quebrar essa aí, e eu já tenho 30 anos fazendo isso e ele nunca quebrou. Então tem algo errado, entendeu? Na modelização que você fez. Aí quando você descobre que, rapaz, é porque eu não considerei tal e tal coisa, esses elementos na verdade são juntos, isso acontece, tem tal coisa, a rigidez aqui é mais elevada, e por aí vai. Então, você alia esse conhecimento físico do problema, da experiência, com uma modelagem que eu volto a insistir, ela é aproximada. O que dá confiança que ela é correta? E eu vou insistir nisso, falar centenas de vezes para gravar, né? Porque nos problemas onde eu tenho a solução das equações, os problemas padrão que são fáceis, ele acerta tudo, e ele dá rigorosamente o mesmo valor. Esse é um ponto positivo. E, obviamente, não só isso. Hoje em dia, Abacus e ANSYS, além disso, eles já foram testados em milhares de situações de soluções reais, de estruturas complicadas, e que eles foram projetadas e elas não caíram. Então, o que significa dizer que, ainda que eu não tenha uma solução analítica para aquele determinado problema de engenharia, o método de elementos finitos deu conta. E é por isso que hoje ele está estabelecido, né? A gente não tem um risco de dizer, rapaz, estava tudo errado o que a gente fazia. Não estava, não pode estar tudo errado, porque senão estava tudo desabando e quebrando. Claro que pode até se descobrir que se cometia um erro e tal, mas provavelmente o que vai acontecer é que se em algum momento se notar uma determinada precisão, imprecisão que se cometia, o erro não era tão grande, tanto que as peças estão de pé. Mas é por isso que a engenharia sempre trabalha com seus coeficientes de segurança, de carga para mais, de capacidade para menos. É conhecido de todos vocês. Enfim, por que estudar a teoria dos métodos de elementos finitos? Tem vários programas utilizados há bastante tempo, de novo, para se posicionar no tempo, e se quiser se posicionar no espaço também, começou na Califórnia na década de 60, métodos de elementos finitos. Hoje está espalhado no mundo, intensivamente testado por fabricantes e usuários da engenharia civil, da engenharia mecânica, da bioengenharia. Então, você olha aquela maravilha ali nas Paralimpíadas, aquelas próteses, aquilo é uma maravilha da engenharia, né? E ali tem, a turma que faz aquilo ali é turma de elementos finitos. Se você for olhar, colocar no YouTube, tiver curiosidade, eu tinha amigos da engenharia mecânica que eles trabalhavam só com próteses, né? Com essas peças, e é muito importante isso, né? Para a mecânica do corpo, né? É muito legal. De novo, é uma área absolutamente apaixonante. Os programas atuais possuem interface amigável, e aí eu queria ressaltar aqui como o perfil das pessoas que trabalham, quando eu digo que trabalham com interface, é que elas constroem a interface, né? Elas programam, são pessoas de computação gráfica. Tem um professor, o Otávio está até fazendo uma cadeira com ele, Joaquim Bento, da computação, Joaquim Bento Neto, que é meu amigo desde o Colégio Militar, fez engenharia civil comigo, fez computação também, e depois o mestrado e doutorado em computação gráfica. É um dos melhores caras de computação gráfica do Brasil, né? E está bem aí do lado de vocês. Então, para aqueles que têm interesse em visualização, que é o caso do Otávio, por isso que ele foi bater lá, como o Davi, talvez um ou outro de vocês aí se interesse por isso, vale a pena conhecer o que o Joaquim faz. E aí ele trabalha com todos os tipos de visualização, não só peças de engenharia, mas até de topologia, de montanhas e de tudo. Ele hoje está muito na linha de realidade virtual também, segundo ele me disse. Como a gente é muito amigo, né, a gente tem um grupo de amigos do Colégio Militar, desde os 10 anos de idade, a gente está sempre se encontrando. Mas, enfim, é importante vocês saberem que dentro da UFC, do lado de vocês, tem gente com essa competência. E o Joaquim, ele é engraçado, embora ele trabalhe muito com elementos finitos, ele é um cara e ele vai se definir como um cara de pré- e pós-processamento. Ainda que ele entenda de toda a parte de álgebra que está ali dentro das soluções numéricas, das matrizes, ele se preocupa e dedica o tempo dele à parte de pré e pós. Por isso que eu quero que você grave isso. Pré, análise e pós. Pré e pós é um tipo de gente, análise é outro tipo de gente, né? Quando eu digo outro tipo de gente, outro tipo de perfil de interesse.
A obtenção de resultados confiáveis, lembrando sempre que é um método aproximado, requer um conhecimento da física, né? E aí envolve aí mecânica, resistência, comportamento dos elementos utilizados, características dos algoritmos de análise, limitações e aproximações utilizadas pelo programa. Está muito legal essa páginazinha aqui, meio que resume aí o que a gente falou ao longo da aula. E aí, na sequência, o que tem aqui da aula, tem mais umas 40 páginas, eu vou passar rápido pela maioria, mas vou me alongar um pouco aqui, talvez no CAP 3D, são softwares para pavimentação especificamente. O CAP 3D, a gente começou, né, a gente partiu do zero, né, desde 2005, usa programação orientada a objeto, de maneira a tornar a visualização fácil. Note que não é o CAP 3D, né? A gente botou CAP porque tinha essa coisa do cimento, asfalto de petróleo, mas era Computational Analysis of Pavements, em 3 dimensões. E é só análise. O CAP 3D é só análise, tensões e deformações. O CAP 3DD é que a gente botou o design também, então é outra coisa. O CAP 3DD, ele está por cima do CAP 3D, é como se o CAP 3D está dentro do CAP 3DD. Então, nesse momento da disciplina, eu não estou falando do 3DD ainda, eu só estou falando de análise, certo? E mesmo nessa parte da análise, a gente vem, você diz assim, poxa, desde 2005, e vocês ainda estão trabalhando nisso? Que diabo é isso? É porque a gente vai encontrando maneiras, e aí a gente tem um cara-chave nesse processo, que é o Evandro. O professor Evandro, foi professor de muitos de vocês, que é um cara de mecânica computacional, é o co-orientador do Davi aqui. E por incrível que pareça, o Evandro é um dos melhores caras de elementos finitos do Brasil, então é outro cara, assim como o Joaquim Bento, o Evandro também é um cara um expoente nacional. Quando ele olha esse nosso problema, porque ele está customizando o conhecimento dele de elementos finitos para a pavimentação. Mas existem muitas questões que não são tão bem estabelecidas, né? E é isso que eu gostaria de trazer quando eu falei que queria que o Luquinha viesse, é porque a gente está, nesse momento, ainda trabalhando questões. Vou dar um exemplo concreto. Quando você diz assim, a rigidez da camada de base, ela não vai ser um número único, ela não vai ser 300 MPa, 400 MPa, ela vai ser uma equação, certo? Essa equação, aí a base vai estar dividida em quantos elementos? Porque se ela é uma equação que depende da tensão, eu preciso de um processo interativo eu coloquei a carga em cima, gerou uma tensão, no que gerou uma tensão, mudou o modo de resiliência de cada elemento ao longo da espessura da base, aí eu tenho que, aí volto, faço uma nova interação, e esse processo interativo, eventualmente, ele converge para. E eu tenho como se fosse em cada elemento daquela divisão que eu fiz, eu tenho um valor de rigidez, né? Ou seja, eu complexifiquei o problema. Eu não posso mais dizer que o meu módulo da base é 400 MPa. E aí vem algumas perguntas. Sim, aí eu divido a base em quantos elementos? Eu divido em 4 ou eu divido em 40? Estão comigo? Gente, eu estou falando muito, já estou até perdendo a voz, eu fico até preocupado porque eu estava rouco semana passada. Estão comigo? Faz sentido o que eu estou dizendo? Dê aí um alô, pelo menos. Então, sim. E percebem como a gente pode complicar, mas a gente tem que dar um passo para trás. Eu não vou complicar tanto, porque senão eu não ando, né? Mas era interessante, eu conversando com o Luquinha, eu digo, vamos trazer para os alunos perceberem melhor aonde é que a gente está mexendo, onde é que está pegando mais. E tem muito detalhezinho, porque como vocês vão ver no CAP 3DD, uma série de decisões tomadas de dimensionamento tem a ver com as deformações debaixo da roda que a gente coloca no CAP 3D. Então, a decisão de dimensionamento tem a ver com as deformações, com a resposta estrutural, né, a deformação, e o grau de discretização da malha, ou seja, quão fina é a malha, ainda é algo que a gente debate.
Tem algumas outras questões. A transição entre uma camada e outra, como é que você faz? Que tipo de elemento você coloca? Usa elemento de interface? Não usa? O trabalho do Samuel ajudou a jogar uma luz sobre isso. Enfim, aparentemente são coisas simples e que você poderia vir para uma disciplina dessa e dizer, está tudo resolvido, mas não está. Tanto que os programas que eu vou mostrar aqui, que são usados no mundo inteiro para pavimentação, são incrivelmente simples. Aí você diz, professor, quer dizer que a gente tem um Abacus da vida que faz elementos finis, a resposta total do ônibus espacial, e a gente ainda não tem um excelente software de pavimentação? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Que passe carretas, que passe veículos com pressões diferentes, que leve em consideração as interfaces entre as camadas, que leve em consideração, por exemplo, os agregados. Não tem. Não tem. Então, é complicado. O nosso problema é um bom problema de se trabalhar. Então, quem quiser entrar nisso aí, vai ser bem-vindo. Então, está aqui um gerador de malha, né? Um pré-processamento, um modelo, do jeito que a gente começou, né? Tela inicial. Aí você seleciona. Aí entra aqui um pouco de interação com o usuário. Qual é a melhor maneira? O usuário quer saber, ele quer botar o que? Eu tenho que colocar primeiro o carregamento, depois eu coloco. Ele vai ficar no centro do modelo, é um raio, qual é o valor, quantos elementos eu vou colocar, né? Quantos elementos embaixo do carregamento, eu vou definir isso aí. Isso é para quem vai trabalhar com pesquisa. É claro que quando a gente faz isso aqui, eu tenho que pensar o seguinte, cara, 99% dos usuários não vão querer saber disso. Eu vou dar menos chance para ele mexer. Eu não vou deixar nem ele colocar, a menos que ele peça, mexer, por exemplo, no número de elementos embaixo por camada. Mas aí aqui, em cada camada, ele entra com espessura, a thickness, a rigidez, o coeficiente de Poisson, quantos elementos verticais eu posso fixar ou não. Então é legalzinho isso aqui, né? Está aqui depois está configurado. Está aqui o carregamento, está bem aqui, ó. Perceba como ele é assimétrico, né? De novo, 2 dimensões simulando 3, mas não é tridimensional, não é. Importante ter isso em mente. Quais são os elementos que eu tenho, né? Quais são as possibilidades? São quadriláteros, são triângulos, lineares, cada um dá uma resposta ligeiramente diferente. Então, tem elementos que são melhores. Aí tem gente que se apaixona, não, eu só uso Q8, né? Não, eu só uso triângulo, porque é mais fácil, então. Aí vai muito nesse caso da gente, eles vão dar, supostamente eles têm que dar respostas muito parecidas. Tá aí o reordenamento e o pré-processamento para poder iniciar a análise. E aí depois a malha feita, você vê que ele discretizou mais aqui perto do carregamento, né, menos longe do carregamento. Por quê? Quanto mais discreto, maior discretização, que a gente chama, mais condensada a malha, mais elementos, mais nós, mais informação eu tenho. Quando eu estou longe do carregamento, eu não preciso de tanta informação, porque os valores são muito pequenos. Então, é uma questão de esforço computacional. E aqui é a maneira de eu visualizar no pós-processamento já. Aí a gente tem vários trabalhos há muitos anos, né, há 15 anos, como vocês viram, a gente está mexendo nisso. E ainda hoje a gente publica e faz alguma coisa para tentar resolver, né, aqui está um exemplo real de um problema, né, de uma rodovia, acho que foi um trabalho aqui capitaneado pelo Jardel e Samuel. Foi indicado, o LMP contratado para indicar o motivo do problema, né, de panelas, etc. Então, faz uma sondagem para identificar a espessura, a densidade in situ, ou seja, que tem a ver com a umidade. Então, eu abro uma janela e eu vejo como é que está a minha estrutura, em termos de espessura, de umidade, levo para o laboratório para fazer módulo, se for o caso, faço a deflectometria no local para ver quanto é que está o deslocamento na superfície e faço análise com cabo 3D. Nós fizemos dezenas já disso, né? São valores aqui reais que vocês vão ter no slide aí. Eu tenho vários pontos, eu tenho quanto é que é a espessura, aí é que começa a vida real, né? Quanto é que é o revestimento? Depende do ponto, né? Hora é 8, hora é 7, hora é 6 centímetros. Eu tenho que analisar casa a casa, a base idem, a subbase idem, né? Aqui é mundo real, né?
E aí o que a gente acaba identificando e tem sido, mais uma vez, cada caso é um caso, a gente fez a CE 010 há pouquíssimo tempo, CE 155 há pouco tempo, para você verificar quais são as camadas que estão com problema. Aí se a rigidez da base ou da subbase está muito ruim, aí a gente verifica no CAP 3D e coloca valores de rigidez de acordo com o solo que a gente tirou de lá, levou para o laboratório, ou então ele está com umidade muito grande, porque foi época de chuva, ou seja, a drenagem não deu conta. Aí a gente usa, quando a gente usa aquela umidade e aquela rigidez, aí como é que a gente compara para saber se a nossa simulação está de acordo com o que está em campo? A gente compara o deslocamento na superfície, né? E é o que está aqui, ó, deflexão por cada um dos 22 pontos analisados, ó. Será que está alto? Será que está médio? Será que está baixo? Então, a gente verifica aqui o que a gente chamou de muito alto, acima de 150, alto acima de 100, médio entre 100, entre 60 e 100, eu diria até que 90 já é muito alto, né? Já é alto. Baixo, abaixo de 60, abaixo de 50, rodovias novas, a gente já falou aqui, eu quero que vocês gravem esses números. Rodovias novas é 40 centésimos de milímetro. Nós estamos falando do deslocamento na superfície. Então, você começa a perceber que as rodovias que dão problema, elas estão com essa deflexão muito elevada, e na hora que ela está com essa deflexão muito elevada, ela vai começar a trincar e gerar panela e buraco, etc, etc. No caso do FWD, ele tem uma coisa legal, que é dar não só a deflexão máxima, ó, ele dá até uma determinada distância da carga do FWD, né, que é o equipamento. E aí, se você comparar aqui as obtidas diretamente em campo e as calculadas com CAP 3D, olha a diferença que dá, né? É muito pequena, ou seja, a gente tem muita confiança de que uma análise elástica simples, a partir dos dados de rigidez que a gente está obtendo de campo, elas estão batendo com o que de fato está no campo. Permite a gente chegar e dizer, olha, essa estrutura, do jeito que ela está com deformação de tanto no fundo do revestimento, ela vai ter uma vida útil aproximadamente de tanto, de pouco tempo, porque essa deformação está muito elevada. E é isso que a gente tem feito ao longo aí das nossas consultorias técnicas, né? Dúvidas? É o que a gente chama de retroanalisar, né? Também inferir a rigidez a partir somente do deslocamento da superfície, né? Já fez isso várias vezes, e é isso que está colocado aqui. Vou deixar vocês lerem com calma depois. Aqui tem algumas das conclusões, né, especificamente do exemplo, né. Os valores experimentais medidos em campo e da análise foram próximos, os resultados dos MRs ensaiados em laboratório bateram também com a retroanálise feita no CAP 3D. Nós temos um backup, e esse é outro avanço do software nesse momento, que a gente está fazendo, capitaneado pelo Luquinha, pelo Evandro, mas o projeto é coordenado pelo Luquinha. A gente vai colocar o backup, que é a retroanálise, totalmente dentro do pacote, de maneira que o usuário fique com tudo à mão. Ele só vai ter um programa que ele pode fazer a retroanálise, ele pode... No caso aqui do exemplo, a gente verificou que, identificou que a subbase estava mal compactada, né? Ela tinha uma baixa rigidez, a culpa não era do revestimento. Então, esse é o tipo de resposta que você quer dar para qualquer, né? Eu quero dizer qual é a camada que está com problema. Você está achando que é uma determinada camada, vai culpar, de repente, quem fez a camada tal, ou vai culpar... Então, é um papel importante que a universidade presta. Everstress é um outro programa muito usado, tem disponível, é baseado nas teorias das camadas de Boomscher. Aí tem a carinha deles aqui, tudo muito parecido, entra com as propriedades de cada camada, coeficiente de Poisson, etc, etc. Vou deixar vocês lerem, não vou caminhar por tudo, né? Módulo, espessura, você vê que é muito parecido. Na verdade, a gente usou esses diversos programas como uma espécie de benchmark para a gente fazer o nosso. O Elsim é muito usado por vários consultores do Brasil, ele é um programa super antigo, a sigla significa Elastic Layered System Model, e ele roda em Windows, mas ele foi feito na época de DOS ainda, muitos de vocês não sabem nem o que é isso. Ele tem uma série de hipóteses, né, homogeneidade, elástica, isotrópico, e por aí vai. Desenvolvido na Universidade da Califórnia, em Berkeley, não sei exatamente o ano, mas imagino que isso aqui seja década de 60, 70, ou seja, quando surge
computador, né, pessoal. Ele tem uma vantagem, e eu já usei demais o Elsin 5 para aeronaves, porque você, entenda bem, é importante você entender o que é o modelo axissimétrico. O aximétrico, de novo, ele é 2D e eu tenho uma carga aqui em cima dele, ó, aqui. E é como se fosse cada seção dessa de um cilindro, a carga está aqui. Eu não posso colocar uma carga do lado, porque senão significa que eu tenho uma carga que não é a carga real de campo. Se eu for analisar uma aeronave, como é que eu vou botar outras cargas perto, né? Eu não posso usar um modelo aximétrico. E o Elsin me permite isso. Uma das razões que ele continua sendo muito usado. Embora também haja são aproximações que ele utiliza a partir do modelo de Burmester, que não é para diversas camadas, é só para 3 camadas. Mas ele faz uma aproximação e ele permite ir até 5 camadas, se eu não me engano, por uma aproximação. Mas é muito bacana porque você pode colocar isso aqui, ó, do jeito que está aqui, e não fique incoerente, como ficaria se você fizer esse desenho num modelo axissimétrico, fica incoerente. Porque, como eu acabei de... Não dá para você tornar essas cargas reais num modelo axissimétrico. Já no Elsin, você pode pensar ele como se fosse um modelo tridimensional. Não é elementos finitos, não é. E aí ele é muito ruim, é a interface dele. Mas aí tem um passo a passo de como é que você pode rodá-lo aqui, né? E é bem autoexplicativo, né? Aí tá tudo, tem inclusive a tradução. Oi? Uma dúvida, esse Elsin, ele faz retroanálise? Não, ele não faz automaticamente. Você pode colocar rigidez e espessuras, verificar o deslocamento na bacia e ver se está batendo ou não com a sua. E se não tiver, você muda as espessuras, ou seja, você tem que trabalhar para fazer a retroanálise a partir dele. Ele não faz sozinho. É um processo inverso. O processo inverso. Muito software é assim, as pessoas fazem, mas o ideal é ser automatizado. A gente já tem o automatizado e quer que ele fique, inclusive, muito fácil de trabalhar. Tem um dado interessante, que só sabe quem, aqui eu acho que só o Davi que trabalhou muito com elementos finitos. Quando você roda um programinha desse, seja o Elsin ou o Everstress, vocês acabaram de ver, e outros que tem aí, quando você roda uma vez, ou 2, ou 10, ou 20, não tem nenhum problema você entrar com espessura, módulo, etc. Agora, imagine que eu peça para você rodar, que é o que a Beatriz vai fazer, não sei se a Bia está aí, 1000 vezes. Aí começa a ficar complicado eu entrar, eu fazer o que vocês estão olhando aqui. Eu vou mudar a espessura, eu vou mudar o Poisson, eu vou mudar o modo de elasticidade, eu vou mudar aqui nessa tela que eu estou agora a pressão no pneu, eu vou mudar as coordenadas, tá entendendo? Imagine, roda aí 5.000 vezes, é muito tempo. Então, quem trabalha rodando muitas vezes, você geralmente não usa a interface gráfica. Olha que curioso, é o inverso do que talvez você pensasse, né? A interface gráfica é para quem vai trabalhar, por exemplo, se eu passar um exercício e eu pretendo passar para vocês rodarem um desses programas, provavelmente o Cap 3D, você vai rodar da maneira convencional. Abre lá a janelinha e diz, legal, estou colocando as espessuras, estou colocando as rigidezes. Mas se eu lhe pedir para rodar 1000 vezes, é muito melhor você olhar para uma folha de papel que tem todos os dados ali, em código ASCII, que a gente chama, né, texto, né, tem lá as coordenadas. Aí você vai meio que... É o que acontece. Eu digo isso porque com a experiência de quem já rodou isso milhares de vezes. Eu já perdi muitas horas, talvez anos da minha vida fazendo esse tipo de coisa. Então, eu sempre guardei, eu tenho meus ASCIIs aqui, eu não sei se vocês entendem quando eu chamo ASCII, é um arquivo texto. E eu praticamente, de tanto fazer, eu sei onde está cada variável que eu vou mexer. Certo? Eu sei a coordenada, eu sei os valores de módulo, de Poisson. Então, se eu quero ficar mexendo só no módulo, por exemplo, de uma determinada camada, o que eu faço? Eu pego o ASCII, ele está chamando, sei lá, J1, né, Jorge 1. Aí eu crio J2, 3, 4, até o J1000. Aí eu vou trocando, eu abro o arquivo, é ultra rápido, é muito melhor do que eu entrar no software, abrir, ir para a janela tal, não sei o que, não. Eu vou só mudando nos locais que eu quero mudar. Aí na hora que eu tenho esses vários, aí eu vou rodando um por um bem rapidamente, aí eu gero os J output 1, J output 2, J output 3, era assim que eu sempre tinha isso, input, output, JI1, JO2, JO1, J... Enfim, fui claro ou não fui claro?
Fez sentido? Não fez sentido, Sasaki? Professor, Fez sentido. entendi. Fiquei um pouco em dúvida. O senhor usa, o senhor programa isso aí? Não, veja bem, o programa já está lá. O que um programa faz, como o Elsim, o Everstress? Ele lê um arquivo de entrada. O Elsim, inclusive, você tem que dizer qual é o nome do arquivo de entrada. O Emerson 1, ponto .dat. Ponto .dat. Então, ele vai ler esse arquivo de entrada. Você vai construir esse arquivo de entrada. Você pode, inclusive, deixá-lo. Se você não quiser você construir, você entra pela tela, e ao final, o Elsim construiu para você um ponto .dat. Aí você pega ele, aí você abre no editor de texto. E aí você diz, cara, eu vou rodar isso 1000 vezes agora. Eu não vou mais entrar de novo para construir um outro DAT, o 2, para construir um outro DAT, o 3, porque cada vez está me levando 3 minutos, 4 minutos. Se eu vou fazer 1000 vezes, eu não vou fazer, porque vai me custar 3.000 minutos, 4.000 minutos. Eu abro o DAT, mudo aonde eu quero e salvo como DAT, porque isso só me toma 10 segundos. Entendeu? Salvo com outro nome, claro. E aí, quando eu for rodar, quando é o sim, aí eu tenho que rodar. Aí ele me perguntar, eu digo, não é o 1, não, é o 2 agora que eu estou lendo. Eu quero que você leia o 3 agora, eu quero que você leia o Emerson 137 agora, eu quero que você leia o Emerson. Não é programar, você mexeu no DAT, no arquivo de entrada. Fez sentido, Emerson? Fez. Essa é a maneira que todo mundo, e se um dia você começar a fazer, eu lhe garanto que você vai aprender a fazer isso, porque você não vai conseguir ficar rodando com as janelinhas. A janelinha é muito bom para dar aula e para mostrar, mas para trabalhar mesmo, quem faz, não. Professor, uma dúvida sobre o CAP 3D&D. Sobre o revestimento, ele considera como a rigidez do asfalto? Ele considera frequência, módulo dinâmico e tudo? Sim. Ele pode fazer elástico, entrando só com valor, como pode fazer entrando com módulo dinâmico. Ah, bacana. Essa é a grande vantagem dele. Né? Porque o Elsim, você pode entrar com a velocidade do carro. Não. O Elsim é elástico. A maioria é elástico. E a minha experiência é que o elástico ele é bom para trabalhos práticos. A consultoria ela vive no mundo inteiro. Eu conheço consultores do mundo inteiro e eles usam programa elástico. Os não elásticos são, em geral, em pesquisa. Claro que, qual é um dos planos da gente? É quando a gente tiver um produto desse, que é mais sofisticado, que ele precisa ser simples, né, de uso. Aí o consultor possa ter, né, possa usá-lo. Mas se você complicar um pouco a vida do consultor, ele não vai querer. Tanto é que muito consultor ainda usa. O Elsim eu acho muito ruim de interface, e ainda hoje ele é muito usado. E é um programa e é um bom programa, eu digo assim, está bem testado. Olha como a saída dele é ruim, né? Eu quero saber Mas ele dá deformações principais, tensões principais, em pontos que eu especifiquei, ó. Eu tenho que especificar os pontos, as coordenadas, onde ele vai me dar. Onde foi que eu especifiquei? Aqui, ó. Resultados serão avaliados em toda a combinação X e Y de coordenadas e espessura Z. Aí eu entro, ó, com X e Y e o Z, de onde eu quero. Então é interessante, porque eu posso dizer, eu quero saber as deformações embaixo do revestimento, eu quero saber as deformações lá no topo do subleito, e ele vai me dar. Né? Ele vai me dar onde? No arquivo de saída dele, que é um bicho como esse aqui que você está vendo. É muito feio, né? Ele não tem visualização. E aí, em geral, você quer essas deformações para poder jogar dentro de modelos de fadiga empíricos, como estão listados aí, diversos, que aí é outro mundo, a gente vai conversar sobre isso, quando a gente estiver na aula de como é que eu uso a resposta estrutural, né? Que é o grande drama. Ter a resposta estrutural, os programas lhe dão, mas e agora? O que é que eu faço com ela? Eu sei quanto é que é a deformação de um eixo de uma carreta no fundo do revestimento. Sim, e aí? E aí, o que é que eu faço? E até porque você vai ver que os resultados, a depender, está aqui, esses diversos modelos foram listados aqui, se eu entrar com a mesma deformação, olha a diferença aqui, de ordem de grandeza. O resultado é 1000 vezes, entre um e outro aqui tem 1000 vezes a diferença.
100 vezes a diferença. Não dá para eu viver desse jeito, né? Então, e aí, qual é o modelo a usar? Essa vai ser a pergunta, que é uma das coisas que você vai sair pensando isso. Ademais, eu acho que eu posso parar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem comparação, estou fazendo algumas comparações de resultado nos slides aí que vocês estão vendo. Professor, em relação a esse modelo que o senhor mostrou, que são a partir dos estados de tensão, e utilizar a função de transferência, o quão mais preciso fazer conforme o Medina está fazendo, utilizando essas funções de transferências, do que utilizando esses modelos analíticos? Tem algum estudo relacionado a isso? Eu não entendi. A pergunta não está bem formulada. Primeiro, a gente ainda nem olhou o que é função de transferência. O que é função de transferência para você, nesse momento? É que você pega os ensaios e transforma você pega o dano e vai transformar em área trincada. Seria isso? É que eu estava... O que é o dano? E o que é o dano? O dano é a perda de rigidez material com a formação de fissuras. O dano é só a perda de rigidez? É uma diminuição, é uma lei de potência de diminuição de rigidez? E isso é o dano. É só porque eu estou só querendo lhe levar, não é tão simples. E a gente vai ter que criar algumas definições quando a gente for falar de função de transferência. Uhum. Eu não sei eu não estou 100% convencido, embora alguns autores que eu respeito muito venham usando função de transferência dessa forma, eu ainda não sei se é a melhor maneira. Uhum. Ou se a melhor maneira é algo na linha do que eu mostrei aqui brevemente, que eu quero que vocês examinem, olhem alguns papers nossos. Eu acho, Jorge, inclusive, não sei se o Jorge está nos ouvindo, saiu. Estou sim, professor. Era bom a gente colocar uns 2 papers que a gente tenha de análise, né? E foram feitos do próprio programa e tal, uns 2 ou 3. Vamos pegar, estava no meu próprio ResearchGate, vai encontrar. Eu acho que alguns, para compreender, nesse momento eu estou mais preocupado em como é que é a resposta estrutural, com que critérios eu comparo. É isso. Aí, talvez a pergunta que você quis fazer é, será que isso é melhor do que as funções de transferência, que tem uma complicação a mais? Nós vamos tentar responder isso. Eu não tenho certeza que eu tenha a resposta, Felipe, hoje. Eu não tenho certeza se eu tenho. Eu na realidade, tenho dúvidas. Uma é aparente mais sofisticada e vem dando alguns resultados promissores, que é a da função de transferência, mas a estratégia da função de transferência, hoje definida no Medina e pelo CAP3DD, depende totalmente da base de dados que a gente tenha. Se mudar um pouquinho o tipo de material, por exemplo, que é uma tendência, né? Porque os materiais estão sempre surgindo, é um modificador tal novo, não é sempre, mas existe uma mudança de materiais. Aí você já não pode mais usar aquelas funções de transferência. As funções de transferência hoje, elas são para as pistas que a gente acompanhou nos últimos 10 a 20 anos. E aí, nós vamos seguir acompanhando pistas, e se alguma coisa mudar agora, ou se eu passar a ter um novo tipo de ensaio que me dê mais confiança em determinada coisa, mas eu não usei aquele ensaio, o parâmetro daquele ensaio como input na minha análise, lascou tudo, é outra função de transferência. Então, essa para mim é uma angústia. E vale a pena ler. Quando a gente chegar mais na frente, aí eu também vou pedir para o Jorge isso, a gente está com os papers legais de função de transferência, onde a gente faz esse tipo de reflexão. Eu ainda não estou convencido de que a gente está, fechamos, é isso aqui mesmo, nós vamos ficar em função de transferência da forma que estamos hoje. Eu não estou convencido. Eu também não tenho alternativa, né? Quando a gente não tem alternativa, a gente vai seguindo, né? Mas a gente está discutindo isso dentro do grupo. Tá bom? Tranquilo, professor. Obrigado. Pessoal, é isso. Eu terminei meus slides. Eu tenho outra reunião daqui a pouco. Tenho a palestra no ITA 1h30 e eu não quero estar sem voz. Quem tiver interesse, me manda dá um toque. Qualquer coisa eu coloco o link, se puder, né? Eu tenho que perguntar para os colegas lá. Tá joia? Professor? Oi, Jorge Luiz. Oi, Jorge. Lá vai ser aberta a palestra no ITA. Inclusive, a Yolanda colocou um link no grupo, eu disponibilizei já no grupo da disciplina também. É só fazer a inscrição e pode participar. Então sejam todos muito bem-vindos. Ainda me fazem perguntas difíceis lá.
Tá bom? Obrigada, professor. A gente já viu lá o link. Vou me inscrever Tá, e joia. tentar assistir. Eu vou parar de gravar aqui. Quem quiser a gravação, o Assis tinha me pedido, vou disponibilizar. Vou interromper a gravação agora.